segunda-feira de Johnny Quest. Aqui estamos nós. Hello, e aí galera, quem tá chegando aí? Toda segunda-feira eu faço uma live à noite, né, às 8 horas da noite, para poder tirar dúvidas, perguntas e respostas aí de todo mundo. E aí pessoal que tá chegando, tudo bom com vocês? Gadiel Ferreira, Kézia, Chechel, João, Gui. E aí Gui, bom demais? Hello! Então gente, vamos lá. A ideia aqui dessa live é tirar dúvidas aí de teoria musical, tá? Para quem tem dúvida sobre qualquer assunto que quiser perguntar. Não garanto que eu vou saber de tudo, obviamente, né? Mas tudo tranquilo, Guizão. Saudade de você. Bom demais. E aí, meus caros? Então é isso. A ideia aqui é a gente conversar, bater um papo aqui e eu responder perguntas aí que vocês tiverem, tá? Então, quem entrou aí, Gabi? Ah, que bom, cara. Bom demais. Que bom que eu tô conseguindo ajudar vocês aí, né? Então vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa assim que gostaria de entender melhor? Que gostaria de aprender, sei lá, algum conceito, alguma coisa que acha que tem dúvidas, né? Para isso que eu tô aqui, né? Com o violão aqui, não sei se tá afinado. Dá uma afinadinha nele aqui. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém não tiver alguma dúvida, eu tenho um assunto que uma pessoa tinha perguntado num vídeo do YouTube que eu acho que seria legal de eu falar. Mas enquanto... Quero esperar um pouquinho para ver se tem alguma questão aí que vocês querem perguntar. Tá aqui. Sobre progressão, ensina um pouco sobre progressão. Alguma outra pergunta? Tem alguma forma de aplicar harmonia negativa sem modificar a melodia? Fala alguma coisa sobre melodia na ponta. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima dessas três questões aí, que eu acho que cada uma delas dá para falar um pouquinho rápido, né? Mais exemplos de reharmonização negativa. Beleza, podemos trabalhar. Na verdade, assim, essa questão, primeira questão aqui, né, que o Garcia falou aí, ensina um pouco sobre progressão. O que é progressão? Progressão é um caminho harmônico que você cria, né, que é como se fosse uma receita de bolo, né, mais ou menos, é nada mais do que isso, né. Então, por exemplo, uma progressão muito famosa que todo mundo já deve conhecer aí, quem estuda um pouquinho de música, é a tal da 2-5-1, né? Então, por exemplo, eu estou em Sol maior. E aí eu quero fazer um caminho que vá, né, caminhando aos poucos até chegar no Sol, né? Então eu posso começar aqui do Mi menor, considerar o Mi menor como se fosse um 2 do Ré, que é o quinto grau de Sol, né? Então eu faço Mi menor, aí depois eu faço Lá com sétima, finalizo no Ré, só que o Ré é o próprio dominante de Sol, né? Ou então eu poderia fazer o Lá em vez de fazer ele maior com sétima, poderia fazer ele menor, que aí seria o 2 do próprio Sol, né? Então é muito comum o jazz fazer isso. E aí a gente vai fazendo aproximação com baixo, por exemplo, e fica muito bacana, né? E aí eu posso fazer começando do Si aqui, por exemplo. O que eu fiz aqui foi nada mais nada menos do que ficar repetindo a formulazinha, ó. Si, o Si considerado como 2, vai pro Mi, que é o 5 de Lá, né? Aí eu resolvo em Lá, só que em vez de eu resolver no Lá, fazendo ele ser um acorde da tônica, eu faço ele virar um 2 também, ó. Aí ele resolve no Ré, que é um 5,
vai pro Sol, né? Então fica. E esse caminho do baixo eu só estou fazendo a sensível, resolvendo nas notas, né? Ó, pega a nota anterior. Ó, tá. Aí aqui eu faço a sensível descendente. Tá? Então progressão é isso. Progressão é uma receitinha de bolo que você cria e que você pode aplicar, né, em vários contextos. E eu gosto de pensar, em vez de eu falar a ideia de progressão, eu gosto mais de falar de cadências, né? Que são frases musicais. São frases musicais que a gente usa, frases com acordes, né? Então são frases prontas, ideias prontas. Esse 2-5-1 é uma cadência, né? Que a gente pode aplicar e conseguir fazer um caminho legal na harmonia, né? Então é isso que é a progressão. Não tem muito segredo, né? Então você criou, a ideia é essa, você criou uma formulazinha. Estuda, tem um vídeo que eu soltei sobre cadência plagal, eu vou fazer depois um vídeo sobre cadência perfeita. Estuda esses vídeos lá no meu YouTube para você entender o que seria, como se fosse assim, como que eu posso criar uma sequência de acordes que resolvem numa tônica, né? E aí você pode encarar cada acorde do campo harmônico como um lugar de repouso também, tá? Então é isso aí que eu tenho para falar sobre progressão. Tem alguma forma de aplicar harmonia negativa sem modificar a escala? Então, gente, a questão da harmonia negativa, vamos lá. Ela, não sei se todo mundo aqui é familiarizado com a ideia de empréstimo modal, né? Então, se eu estou em Sol maior, eu posso pegar acordes emprestados de Sol menor, né? E usar isso para harmonizar. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o exemplo que eu amo fazer, toda vez eu faço com esse exemplo, que é a asa branca, né? Então, aqui, ó. Quando olhei a terra ardendo, né? A música é hiper simples, né? Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, né? O que acontece? Vamos pensar primeiro, para você entender a questão da harmonia negativa, vamos pensar primeiro na tonalidade menor do próprio Sol, né? Então, no lugar, por exemplo, eu fiz o Dó aqui, ó, eu poderia pôr no lugar dele o acorde Dó é o 4º grau de Sol. Eu poderia colocar, substituindo o Dó, o 4º grau de Sol menor, que é Dó menor. Então, ó, né? A gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Por que a gente pode? Porque é a mesma tonalidade. A tonalidade não tem a ver com a harmonia. Tem muita gente que acha que a música ela tem o campo principal de estudo é a harmonia. Na verdade, a harmonia é filha da melodia, né? E o que é a ideia de tonalidade? Tonalidade é quando uma nota está reinando sobre as outras, né? Uma nota está se tornando um ponto de referência para as outras notas. Então todo mundo está apontando para essa nota. Então no caso aqui eu estou nas tonalidades de Sol, está todo mundo apontando para Sol, né? Aqui no caso Sol maior. Se eu estiver tocando em Sol menor, também vai estar todo mundo apontando para o Sol. Então a tonalidade de Sol menor e de Sol maior é a mesma, tá? A tônica é a mesma, né? Então você pegar acordes emprestados funciona sem que necessariamente você tenha que pensar em adaptar a melodia. Às vezes você vai ter que pensar, porque às vezes pode chocar com o acorde, mas em muitos casos, quando você faz esse tipo de trabalho, em muitos casos funciona, igual eu mostrei aqui, né? Daria certo de eu fazer com Ré também, ó. O Ré, no caso, né, nessa música é um Ré com sétima, Ré dominante. Será que eu poderia usar, né, o 5º grau de Sol menor, substituindo esse Ré, e conseguiria ter um resultado legal também? Vamos ver, vamos testar. E aí é uma coisa que você tem que fazer também, testar, tá? Nada tem como a gente saber assim de primeira, a gente tem que pesquisar, né? Então, ó, Ré menor. Eu acho maravilhoso, né? Que eu tô fazendo um Ré com sétima, né?
né? A própria nota Ré, né? No caso, a melodia. Tá? Beleza, agora entendendo isso, tendo entendido isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, para você entender a harmonia negativa, vai aqui no meu link aqui da minha bio e assiste lá a aula de harmonia negativa, porque eu fiz uma aula de 1 hora explicando tintim por tintim como é que as coisas acontecem, né? Tendo assistido essa aula, você vai conseguir entender isso melhor. Você vai entender que, na verdade, a harmonia negativa é a mesma coisa que a tonalidade menor. Então, é o mesmo conceito. Só que o que vai acontecer com a harmonia negativa? As funções, elas se invertem, tá? Com exceção da função de tônica, né? Então, por exemplo, estou em Sol menor. Vamos lá, pensar. Vou pensar em Dó menor, porque Dó menor para todo mundo aí é mais fácil de pensar nos graus, né, do campo harmônico. Estou pensando em Dó menor. No caso de Dó menor, por exemplo, o Fá menor, ele é um subdominante. É o acorde subdominante, é o 4º grau. Em Dó menor, tá? Na harmonia negativa, não. Na harmonia negativa, esse Fá menor aqui, ele vai ser dominante. Em vez dele ser subdominante, ele vai ser dominante. Então, ele vai ter função de tensão, tá? E o acorde, né, da dominante, de Dó menor, né? Que eu estou em Dó menor, o acorde dominante, que é o Sol menor, não o acorde dominante, desculpa, gente, o acorde da dominante, né? O acorde da nota dominante. A nota dominante de Dó menor é Sol. Então o acorde dela em Dó menor é Sol menor. Existe, né, as variadas escalas que a gente pode usar, pensando no tom menor, né, menor harmônica, melódica, enfim, tá? Mas, né, o acorde da dominante, pensando na escala menor natural, é o Sol menor. Esse Sol menor, que deveria ser dominante no contexto normal, igual eu mostrei para vocês aqui, ele vai se tornar subdominante. Então é isso que acontece na harmonia negativa. Tá? A harmonia negativa, ela simplesmente inverte a polaridade tonal. Então, em um lugar que você tem dominante, você vai passar, esse lugar vai passar a ser subdominante, e onde era subdominante, você vai passar a ser dominante. E pensando na questão de melodia, a inversão fica maior, tá? Mas, enfim, eu não tenho tempo para explicar isso aqui, estou falando só da questão harmônica. E aí, pensando dessa forma, se os empréstimos modais de Dó menor, né, funcionam em Dó maior, se eu pegar os acordes emprestados de Dó menor, funcionam na tonalidade de Dó maior algumas vezes, talvez na maioria dos casos, obviamente a questão da harmonia negativa também vai funcionar sem que eu precise mudar a melodia. Eu não preciso mudar a melodia, tá? Só que eu tenho que testar, né? Se eu testei e vi que chocou, ficou feio para mim, tá? Não importa, a opinião das pessoas pouco importa. O que importa é o que você quer. Se ficou feio para você, então, de duas uma. Se a música for sua, você pode mudar a melodia. Se a música não for sua, você tem que escolher outro acorde aí, né? Então, ó, mesma ideia que eu mostrei para vocês, ó, vou voltar pro Sol aqui. Aí no lugar do Dó, tá? Eu vou fazer o Dó menor, só para vocês relembrarem a sonoridade aí, né? Tá? Aqui eu estou usando o Dó menor como o quê? Subdominante, emprestado de Sol menor. Ou seja, vamos lá, com calma, para vocês não se perderem. Estou em Sol maior. E aí eu uso o Dó menor como empréstimo de Sol menor. Tá? Peguei emprestado, estou em Sol maior, aí eu pego emprestado lá acordes de Sol menor e uso. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, só que pensando na harmonia negativa. Então, eu tenho o Sol aqui, aí eu vou fazer o acorde subdominante. No caso natural seria o Dó menor. No caso da harmonia negativa vai ser o Ré menor. Tá? Vai ser o acorde da dominante. O acorde que antes era o acorde da dominante, agora vai passar a ser o subdominante. Então, com calma. O acorde da subdominante, que eu estou pegando emprestado aqui, né? Desculpa, o acorde da dominante vai virar o acorde da subdominante agora, né? Pensando na harmonia negativa. Então, olha. Entenderam? De novo.
Tarará, tiri, ti, para, tarará. Aí agora eu ia fazer a dominante, né? Tarará, tarará. No lugar da dominante eu vou fazer a dominante negativa, que é o quê? É o subdominante de Sol menor, que é o Dó menor no caso. Tarará, ti, parará. Viu como é que a sonoridade fica legal? Tarará, ti, parará. Então, na verdade, eu simplesmente inverti, né? No primeiro caso, eu tinha mostrado para vocês eu indo pro Dó e depois pro Ré. Agora eu fui pro Ré primeiro e depois pro Dó, tá? Mas enfim, para entender isso de verdade, estudem lá a minha aula de 1 hora lá sobre harmonia negativa. Tocando o exemplo de novo para vocês sentirem como é que fica. Harmonia negativa. A harmonia de empréstimo modal normal. É bem sutil a diferença, né? Mas faz diferença. E aí, para a Késia que falou assim, a gente tem como aplicar harmonia sem modificar a melodia? Você viu que eu não modifiquei nada a melodia aqui, tá? Não modifiquei nada, eu continuei cantando a melodia em Sol maior normal, tá? Eu simplesmente fui pegando os acordes emprestados das tonalidades que tem o mesmo nome né, da tonalidade que eu tô, né? Então, se eu tô em Sol, eu posso pegar acordes de Sol menor, mas também posso pegar acordes de Sol negativo, né? Sol negativo. Para você entender melhor, assiste minha aula lá, tá? Fala alguma coisa sobre... Eu vou levar tudo que todo mundo já escreveu aqui para ver se tem alguma coisa que eu acho mais interessante assim. Então fala alguma coisa sobre melodia na ponta, pode ser. Eu posso falar sobre isso, né? Exemplos de reharmonização negativa. Acabei de mostrar um aí, né? Asa branca. Deixa eu ver aqui. É importante para tocar músicas de ouvido. Sobre ouvido, você tocou umas músicas. Fale sobre afinações na gringa, é um pouco acima, correto? É errado pensar uma tonalidade menor como sendo a tonalidade da sua relativa maior. No caso, uns acordes do campo da terça. Não, pergunta pra caramba. Vou escolher uma aqui e vamos embora. Na verdade, vou dar uma sorteada, tá? Vou balançar aqui, ó. E pô, que aparecer pra mim melhor. Primeiro eu respondo. Tonalidade de Ré menor é igual a Fá. Isso é errado? É errado. É errado. É porque é o seguinte, gente. Vamos lá. A escala, que a gente chama de escala maior, na verdade, ela é filha de um conceito, de uma escala, de fato. Na verdade, sim, eu acho errado a gente dizer escala maior. Não existe escala maior, teoricamente. Existe o modo maior, tá? O modo maior, ele nasce da escala diatônica. Isso é muito importante de vocês entenderem a diferença. Qual que é a diferença de escala para modo? Vamos lá. A escala é o material que você vai usar para poder criar alguma coisa melodicamente, tá? E a escala é o que gera os acordes também. Por isso que eu estou falando que a melodia ela manda em cima da harmonia. A melodia é o que gera a harmonia, né? Quem estuda contraponto, já estudou contraponto, sabe como é que isso é verdade. Então, a escala, vamos pensar na escala diatônica natural. O que é a escala diatônica natural? A escala diatônica natural é a escala que tem só notas naturais. E o conceito de escala para mim é o seguinte: eu tenho um material ali que eu vou usar, mas ele não tem uma tônica, tá? Então vamos pensar na escala diatônica. O que é a escala diatônica? Ela é uma escala que na organização dela, entre as notas, ela tem 2 tons, um semitom, 3 tons e um semitom. E isso vai se repetindo. Então eu gosto de dizer que a escala diatônica ela é circular. Ela é circular, tá? O que vai fazer essa escala começar a gerar tonalidades? O que faz com que uma escala comece a gerar tonalidades? O momento em que eu abro ela, então pensa que ela é um círculo, tá? O momento em que eu abro ela, eu parto ela em um pedacinho aqui, eu abro ela e faço ela virar uma linha reta, ou seja, eu faço com que ela passe a ter uma nota inicial, tá? Aí ela se torna um modo, tá?
Presta bastante atenção no que eu estou dizendo aqui, porque não é tão fácil de entender esse conceito. Então, por exemplo, a escala diatônica natural, ela só tem notas naturais. Então ela tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É um círculo. Ali ainda não tenho definido tonalidade. A partir do momento em que eu defino o Dó vai ser a tônica, né? Então, tá o círculozinho aqui, eu cortei no ponto que estava o Dó aqui, né? Fiz assim, ó, fiz a escala ficar reta, pus o Dó no começo. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho um modo. E um modo, quando eu tenho um modo, ele tem uma tônica. Então pensa comigo aqui, presta bastante atenção. Se a escala diatônica tem, a escala diatônica natural tem 7 notas, então dentro da escala diatônica eu tenho 7 tonalidades diferentes, tá? Isso é meio confuso para as pessoas, porque isso que eu estou falando aqui é a ideia de modos gregos, tá? Mas na verdade os modos gregos eles são nada mais, nada menos do que as tonalidades que você pode ter dentro da escala diatônica. Então, pensando na escala diatônica, quando você vai pensando na escala diatônica natural, desculpa, só tem notas naturais. Se eu começo ela do Dó e termino no Dó, eu vou ter o que a gente chama de modo jônio e que posteriormente se tornou o modo maior ou escala maior, que é isso aqui. Né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é o modo maior. Um outro desses modos que se tornou um modo importante foi o modo menor, que a gente também chama de modo eólio, que é o modo começando do Lá, na escala diatônica natural. Quando eu começo do Lá, ó, se eu vou de um Lá até outro Lá, eu tenho aqui o que a gente chama de modo menor, tá? Que é o modo, era chamado de modo eólio, né? E hoje a gente usa ele como modo menor. Desses 7 modos que eu tenho aqui dentro da escala diatônica, esses foram os 2 vitoriosos. Esses foram os 2 que se sobressaíram mais na nossa música ocidental e foram os modos que meio que fundaram a música ocidental do jeito que a gente conhece. Desde o período barroco, tudo começou a ser feito só em cima desses 2 modos. Mas antes disso, não era assim. Tá? Antes disso, a música era feita com os outros modos, os outros 5 ficaram faltando. Então, se eu tocar a escala natural, a escala diatônica natural, do Ré até o outro Ré, eu tenho uma outra sonoridade, que não é nem a escala maior, não é nem o modo maior, nem o modo menor. Eu tenho essa sonoridade aqui, ó. Que era muito comum para a música medieval, né? Isso é o que a gente chama de modo dórico, que é um modo menor também, igual o modo menor, mas ele tem a sexta maior. Então, cada um dos 5 modos são tonalidades também, tá? Presta atenção nisso. Então, dentro da escala diatônica, nós temos 7 tipos de tonalidades. Agora, vamos à pergunta do amigo aqui. Tonalidade de Ré menor é igual a Fá. Isso é errado? Por que é errado? Porque, vamos lá, a escala da tonalidade de Fá, ela não é a escala diatônica natural, ela é a escala diatônica que tem um bemol. É assim que eu falo sobre as escalas. A escala de um bemol é a escala onde está presente ali a tonalidade de Fá e a tonalidade de Ré menor. Né? Esse bemol está presente no Si bemol. Então, ó, vou tocar aqui, ó. Modo maior de Fá, ó. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Tá? Que é a mesma escala diatônica de Ré menor, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré. Entenderam? Esses 2 modos têm as mesmas notas. Esses 2 modos eles têm as mesmas notas. E o modo de Fá. Qual que é a diferença entre os dois? É que cada um desses modos começa de um ponto diferente, dentro da mesma escala, entenderam? Então você tem a mesma escala e dentro da mesma escala você tem 7 tonalidades diferentes. Então Ré menor não é a mesma tonalidade que Fá. Por quê? Em Ré menor,
A tônica, a nota que está resolvendo é o Ré menor, é o Ré no caso, né? Então aqui, ó, modo de Ré menor. É o Ré que resolve, não é o Fá. Por isso, se eu estou tocando em Ré menor, mesmo que as notas sejam as mesmas notas de Fá, eu estou tocando em Ré menor, que é uma tonalidade. Agora, se eu busco resolver tudo em Fá, aí eu estou em Fá maior, mesmo que as notas sejam as mesmas. E isso, o contexto dos acordes vai me mostrar. Já vou chegar em você, Gui. O Gui falou que quando esse assunto acabar, eu tenho uma pergunta. Beleza. Tô terminando aqui, aí você já faz a sua pergunta. Então aqui, ó, se eu estou em Fá e eu friso, né, sempre a resolução em Fá, eu vou sentir a tônica Fá. Ó. Tô criando alguma coisa do zero aqui, né? Agora, para resolver em Ré, é só eu começar a buscar resoluções em Ré menor, com a mesma sonoridade. Aqui eu terminei em Ré, então eu estou em Ré menor, tá? Ficou clara essa ideia aí? Isso é um pouco difícil das pessoas entenderem, porque eu acho que o esquema que se aprende música aqui no Brasil é bem confuso e não tem essas conexões que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Mas é basicamente isso. A escala diatônica é um mundo onde você tem 7 tonalidades ali dentro. A gente geralmente usa só a tonalidade maior e menor, mas a gente pode usar as outras tonalidades. A gente pode usar a tonalidade dórica, frígia, mixolídia, lídia, até lócrea. Hoje em dia tem gente aí que compõe música no modo lócreo e funciona, tá? Então vamos lá. O Gui fez outra pergunta aí. Tenho criatividade na cabeça durante o dia. Quando toco baixo, sai sempre as mesmas coisas. Como quebrar essa barreira mecânica? Primeira coisa é o seguinte, e infelizmente eu vou ter que terminar por aqui com essa pergunta, porque já falta só 2 minutos para acabar meu tempo da live aqui. Talvez às vezes eu prolongo só um pouquinho. Mas o que acontece, gente? Na verdade a gente tem um problema no Brasil. Esse é um problema do Brasil. A gente estuda música errado, tá? A gente não aprende primeiro a formar o nosso ouvido interno para depois levar a música para o instrumento. Ou então a gente estuda o instrumento, desenvolve o ouvido interno, mas não conecta uma coisa na outra. E na verdade, eu estava até vendo você, Gui, que é baixista, né? Você gosta do Victor Wooten, com certeza, né? E eu estava vendo um TED Talk dele, onde ele fala que a música é linguagem, né? É um TED Talk que ele gravou em 2013. E aí ele diz assim, o maior erro que os professores de música cometem é querer fazer uma criança aprender instrumento antes dela saber música. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Antes da criança aprender a improvisar sem instrumento, criar sem instrumento, né, e compor sem instrumento, a gente já dá o instrumento para ela. E aí o instrumento vira uma coisa mecânica, né? Então você tem ideias na cabeça, mas na hora de você pôr no instrumento, você simplesmente vai seguir caminhos mecânicos que a sua mão aprendeu. A nossa mão, ela aprende. Por exemplo, eu toda vez que pego no violão, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu já tenho até isso de cor. É automático. Eu nem sei, na verdade, o que eu estou fazendo aqui. Mas foi um caminho que eu achei. Só que aí, o que acontece? Eu comecei, já há um tempo, tentar fazer o seguinte caminho. Pensar aqui e tentar reproduzir aqui. Isso no começo é muito difícil, né? Mas a forma como você treina isso é da seguinte forma. Canta, né? Canta as melodias, canta as coisas que você quer criar, canta elas e, ao mesmo tempo, tente executar elas no instrumento. Ou então cante elas antes e depois tenta se virar no instrumento, né? O ideal é você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque dessa forma você começa a conseguir
de verdade colocar aqui as ideias que estão aqui dentro. Não que o caminho mecânico do instrumento seja errado, tá? Igual, por exemplo, às vezes você aprende padrões assim, né? Ó. Isso é um padrão. Só que eu gosto de usar padrões meio que como, sabe, pontes para poder... Eu tô no meio de uma ideia aqui, ó. Isso aqui é um padrão que eu tô fazendo. É meio que uma... Sabe na bateria, quem é baterista aí sabe. Você tá fazendo groove. Para passar de uma sessão para outra, você vai fazer o que a gente chama de fio. Você vai encher ali, né? Então você tá... Aí você faz... Né? Aquilo ali foi uma sessão de preenchimento. Então, os padrões na hora de criar no instrumento, eu acho que eles têm esse mesmo papel. Eles têm um papel de preenchimento. Tanto os padrões quanto os licks, né? Na verdade, os licks, o que são os licks? É frase decorada. É aquela frase que o seu baixista favorito, ele te ensinou a fazer, você foi lá, aprendeu e é legal você usar. Também você pode usar esse tipo de coisa. Só que aí o que acontece? O que eu falei que a gente aprende errado é porque a maioria das pessoas aprende só padrões e licks. Aí o cara ele não fala no instrumento, né? E você tem que saber falar. Então o lick e o padrão tem que ser secundário, né? Então aqui, ó, de novo, ó. Tá, tocar aqui em Lá menor, né? Tá, tá, é isso mesmo. Para pá, para você tem que ter um tempo no seu tempo de estudo, você tem que ter um tempo para fazer isso aqui, entendeu? Ter as ideias na cabeça e fazer elas no instrumento. No começo é muito difícil, porque a gente às vezes não consegue associar uma coisa na outra, mas quanto mais você treina isso, mais isso fica automático e com certeza vocês devem ver aí, quase todos os músicos tops que a gente conhece, muitos deles costumam cantar ao mesmo tempo que estão tocando, né? Ao mesmo tempo que estão solando, os caras estão cantando. Por quê? Eles estão fazendo exatamente esse exercício que eu mostrei para vocês aqui, tá? Né? E pode ter um tempo assim de acostumar, mas quem é músico e já tem experiência, isso acontece rapidamente, né? Quem não tem experiência com isso, ainda é iniciante, está me escutando aqui, não precisa entrar em desespero, tá? Você pode fazer isso numa escala bem mais desacelerada, né? Então você pode criar, por exemplo, temas rítmicos, né? Por exemplo, pá, tá, tá, pá, pá, pá. E aí você escolhe uma escala, a escala de Dó maior, por exemplo, e fica brincando com ela ali, tentando cantar os sons juntos com ela, fazendo esse ritmo mais lento, né? Então, ó, pá, tará, tá, 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 tá. Não, agora até eu fiquei perdido. Fui fazer devagar. Tá, 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 né? Então, isso é um caminho que você pode fazer. Tem um método de jazz muito famoso chamado Ebersold, que você consegue achar ele na internet aí de graça para baixar. Eu acho que é Ebersold, como é que é? A-E-B, sei lá, não sei, não sei direito como é que soletra isso não. Mas chama Ebersold, é um método de jazz muito famoso e ele fala, você vai aprender um arpejo, ele fala para você ficar brincando com as notas do arpejo antes de querer tocar, né? Então, arpejo de Ré menor com sétima. Então ele fala para você gastar 4 tempos em cada nota. Para ir sentindo o som e depois aí ele vai encurtando o tempo, né? Então, e aí depois ele pede para você ir ampliando, porque aqui eu fiz só o comecinho. Aí depois ele fala para você fazer o resto. Então aí você já ir brincando com isso. Aí pondo uma nota por tempo. Né?
acostumando com o som do arpejo, tá, gente? Infelizmente o tempo tá curto aqui. Isso, esse aí mesmo. Ebersoul Jazz, esse método mesmo. Ele é muito, ele vai desde esse nível aqui que eu tô falando até a coisa mais complexa. E esse método, ele tem os play-alongs para você ir tocando junto. É muito legal. O Thiago falou que, se entendi, seria o que Beethoven fez quando ficou surdo. Ele sabia fazer música na cabeça e sabia como as notas reagiam com outras. Oh, maravilha! Isso aqui eu vou fechar a live com essa, tá, gente? Porque é exatamente isso. A gente tem um mito de achar que compositor tem que ter o instrumento para poder criar as ideias musicais. E não. Na verdade, todo músico tem que criar primeiro o ouvido interno. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês. Eu quero criar uma ideia musical em Dó maior. Então, como é que é a escala de Dó? Né? Tô sem instrumento nenhum aqui, ó. Eu posso criar uma ideia aqui agora, cantando os nomes das notas para vocês, ó. Mi, sol, ré, sol, dó, sol, si, fá, ré, mi, dó, sol, né? Eu tenho a sonoridade na cabeça e sei o significado dessas sonoridades. Então, na hora que eu tenho uma partitura, eu estou aqui de boa, eu vou criar alguma coisa. Eu consigo, no caderno, já ir escrevendo, sem ter que ter o auxílio do instrumento. Isso é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, não é uma coisa de outro mundo, não, entendeu? De um alienígena, né? E essa história do Beethoven é interessante porque muita gente tem essa dúvida, fala, mas como que o Beethoven conseguiu criar a Nona Sinfonia sendo surdo? Bom, ele criou a Nona Sinfonia sendo surdo, mas isso não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, porque ele não escutava mais os sons, mas ele tinha os sons na mente, tá? Inclusive sobre isso, eu queria fazer um convite aqui para fechar a live. Amanhã eu vou soltar os vídeos uma série de vídeos que eu estou soltando gratuitos, né? Que vai se chamar Jornada da Fluência Musical. Vão ser 3 vídeos, onde eu vou explicar a base teórica. No primeiro vídeo eu vou explicar a base teórica para isso aí que você está perguntando. Como que a gente se torna fluente na música, né? Então vou explicar, vou falar lá, vou dar várias bases científicas mesmo, que eu estudei no decorrer do tempo aí. O Vygotsky, que foi um cara que me fez enxergar que a música é linguagem. Então tem toda a base disso no vídeo que eu vou soltar amanhã, eu vou falar sobre isso. No vídeo que eu vou soltar depois de amanhã eu vou falar sobre a forma prática de você estudar essas coisas. Então vai ser um vídeo bem bacana, né? Então, e para você se inscrever na série é só você entrar no link aqui da minha bio e clicar lá na Jornada da Fluência, tá? E aí você se cadastra e amanhã de manhã eu vou soltar o primeiro vídeo já para vocês verem. Que é justamente isso aí, tá? É justamente isso aí. Se tem um ensinamento que eu quero deixar para vocês aqui, desenvolvam o ouvido de vocês. Desenvolvam o ouvido interno de vocês, né? Porque é ele que vai fazer com que vocês sejam efetivamente bons improvisadores, bons criadores musicais, né? Boas pessoas, bons musicistas, né? Pensando na performance. Tocar bem também tem a ver com ter um bom ouvido, né? Mesmo que você já treinou aquela ideia musical várias vezes, quando você não está preso naquilo, será que eu estou tocando a nota certa? Você consegue explorar outras coisas, você consegue se expressar melhor, você consegue prestar mais atenção na expressividade, né? E compor também, a mesma coisa, né? Compor eu acho que é um tipo de improvisação bem mais avançada, né? Por isso que eu gosto de ser compositor, eu sou compositor, né? Improvisar é legal, mas compor é quando você senta e você escreve o seu livro, sabe? Quando o Machado de Assis escreveu lá Dom Casmurro, né? Ele compôs ele fez uma obra literária. Provavelmente ele era alguém que improvisava bem, ele devia discursar bem. Mas na hora de pôr no papel, ele podia, às vezes, na casa dele, sentar, tomar um chá e pensar assim, o que esse personagem vai fazer em seguida aqui? Né? A gente lê, às vezes, a frase e já tem a frase que vem em seguida, né? Mas muitas vezes o cara que escreveu, ele demorou, às vezes, anos para poder criar a frase que vem em seguida, né? E esse aqui é o lance, né? Beethoven, por exemplo,
para terminar, né? Eu estou enrolando aqui, gente. Vou terminar. Beethoven, ele demorava cerca de 2 a 3 anos para escrever cada peça. Justamente por causa disso, porque ele lutava para achar o que era o melhor ali, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tempo que a gente teve juntos aqui. Toda segunda às 20 horas eu vou estar aqui para poder ensinar vocês, para poder dar dicas, tá? Infelizmente é muita gente que vai chegando, muita pergunta que vai sendo feita, então eu tenho que ir selecionando aqui, tá? Mas se vocês quiserem me perguntar e já deixar a pergunta salva, né? Vamos pôr assim, para eu poder já responder na segunda, me manda no inbox, por favor, né? Manda lá no inbox, segunda que vem, Johnny, responde sobre tal assunto. Que aí eu já chego com o tema pronto. Eu acho que eu até prefiro, porque aí às vezes eu consigo me preparar melhor. Tá bom, gente? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Teve aula de guitarra hoje. Não, mas aí eu vou deixar salvo aqui, vocês vão poder assistir daqui a pouco, tá bom? Falou, gente, até mais. Valeu!